Para ampliar os seus conhecimentos, o Ivaí Notícias pergunta. E quem responde é o Dr. Anderson. E o tema é direitos humanos. Doutor, para que foram criados os direitos humanos, quando e onde? Quando se fala em direitos humanos, é sempre interessante a gente revisitar a Revolução Francesa, que tratava dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Daí então surgiram os direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração. E futuro, em 1948 surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também teve como base essas ideologias de liberdade, igualdade e fraternidade, que hoje um princípio que virou princípio constitucional, por exemplo, o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei. A gente costuma utilizar muito isso no direito, é um princípio constitucional que às vezes é até criticado, em razão da criminalidade e muitas situações de fato que acontecem no dia a dia, mas é a base do Estado Democrático de Direito e a base da República, que é o princípio da igualdade, E a liberdade também é um princípio que está aí na Constituição Federal, e o direito de ir e vir do cidadão, o habeas corpus como remédio constitucional, heróico, para poder resguardar esse direito, entre outras garantias constitucionais que existem, para garantir os direitos humanos fundamentais, o habeas data, o mandado de injunção, outras questões aí que podem de alguma forma resguardar e preservar essas garantias que o cidadão tem, que surgiram da Revolução Francesa e que também tiveram mas que fundamentalmente assim tiveram depois essa origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Toda essa questão da ONU, que hoje vem à tona aí, que é um tema super importante nessa questão dos direitos fundamentais. Porque na maioria dos casos, os direitos humanos dão uma impressão que mais protege os desumanos do que os humanos? É uma pergunta muito bem-vinda, porque hoje o que prevalece na Constituição é o princípio da igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei. Mas a questão é que muitas vezes, pessoas que cometem crimes graves acabam aí ficando pouco tempo preso e outras pessoas que cometem um crime de menor gravidade acabam ficando mais tempo. Isso acontece em razão de várias circunstâncias, Agora, o indivíduo, ainda que seja um criminoso, ainda que tenha um problema social, ele também tem os direitos dele, também tem as garantias constitucionais. Isso não pode ser suprimido do indivíduo, Então, por isso hoje até existem aí a teoria das velocidades do direito penal, que é a teoria da quarta velocidade, que fala sobre o direito penal do inimigo, então, que diz respeito aos crimes de maior gravidade, como talvez os crimes de guerra, os terroristas, os criminosos que possuem um maior relevo, Então, mas a garantia constitucional, o direito de igualdade deve ser preservado. Então, por essa razão que às vezes algum sujeito que as pessoas não entendem, que embora a pessoa seja um criminoso, ele também tem direito a ser julgado por um juiz, ele também tem os direitos, as garantias constitucionais dele. O que quer dizer violação de direitos humanos por criminosos e terroristas? Atualmente nós temos esse problema, é um problema social, o problema da criminalidade vem avançando. Então hoje, como havia dito anteriormente, a questão dessa violação de direitos humanos por criminosos, por terroristas, é uma questão que persegue e que por isso existe hoje, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, que julga esse tipo de crime por terroristas. Agora, dos criminosos, é claro que, em razão do próprio princípio da igualdade, que significa tratar desigual os desiguais, desigualando na medida que eles se desigualam. Então, quer dizer, um criminoso de grande relevo, ele tem que ser tratado
de uma forma diferente de um sujeito que furta aí um pequeno objeto, né? Por isso temos também a questão do regime disciplinar diferenciado, né? Aquele regime prisional que o sujeito fica isolado e tudo mais, justamente para isso, né? Entre outras questões aí que dizem respeito, né? Seus direitos humanos são inalienáveis e não podem ser tirados de uma pessoa, isso significa que eles nunca poderiam ser limitados ou negados? É claro, os direitos humanos são indisponíveis, são inalienáveis, né? Então, não pode ser negada a aplicação desses direitos. Embora o sujeito seja um criminoso, ele tenha uma passagem criminal, uma série de fatores. Agora, na aplicação da pena, o juiz também vai analisar toda essa questão, a questão da reincidência, o que o sujeito apresenta. Agora, essa questão de não pode ser negada a aplicação desses direitos, justamente em razão do princípio da igualdade, né? Existe aí essa garantia constitucional que é inerente a qualquer cidadão, a qualquer ser humano, né? E isso também tem origem naquele assunto que a gente vinha tratando, que é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Revolução Francesa. Ivainoticias.com, um ano informando você.